bimestre do terceiro e 20 do segundo, era um trem assim, eu precisava de 60 pontos para passar, só tinha 50 para ganhar. Gente, deixa eu contar para vocês uma história de superação. Primeiro ano do ensino médio, chegou o final do ano, recuperação de 4 matérias, com 5 eu reprovava direto. Eu não era digno nem de fazer a recuperação final. 4 matérias, química, normal, inglês, filosofia e sociologia. Eu consegui fugir da matemática, porque eu fiz um esforço absurdo, paguei professor particular, e o professor de física era uma mãe. Mas, detalhe, hoje eu dou aula de filosofia e de sociologia. Então, moçada, tá aí, ó, história de superação. Eu venci, eu sou a universal, tá? Então, se eu conseguir, vocês conseguem também, beleza? Então, assim, não, eu não gosto dessa matéria. Calma, amanhã você vai estar trabalhando com ela, quem sabe? Eu lembro, o Musto é da época, ele vai lembrar também, a professora perguntou o que era o cosmos. Cosmos, na filosofia grega, é o universo organizado, né? E aí eu peguei minhas horas de Cavaleiro do Zodíaco, que era um desenho lá da década de 90, falei que o cosmos era uma força interior e não sei o quê. Cara, juro por Deus, a professora escreveu assim, você está vendo muito Cavaleiros do Zodíaco. Falei, ela sabe. Passa a elevar o cosmos do seu coração. Exatamente. Gente, é uns perrengues que a gente passava à toa, né, cara? Sociologia, filosofia. Nossa senhora, eu vou falar. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu era bom em alguma matéria quando eu estava no ensino médio. Sinceramente mesmo, eu não sei se eu era bom. Eu lembro que eu ficava. Eu não era aluno bagunceiro de ficar tumultuando a aula. Não era aluno de ficar tumultuando. Respeitar a professora é uma parada que eu nunca fiz. Sim, nunca. Não, também não. Eu também não, porque tipo assim, minha mãe, qualquer coisa, ela ia na escola, meu filho, e me batia lá dentro, se fosse o caso. Né? Eu não tinha essas coisas, não. E aí, o que acontece? Eu não tumultuava a aula, mas eu também não era interessado em muita coisa, não. Eu lembro que eu ficava lendo o livro de história, pegava o livro didático e ficava lendo ele. Isso aí eu lembro de fazer. Mas, assim... Não tinha internet, né, moço? Não tinha TV a cabo, era tenso, né? Se não era o livro didático, era as revistas, né, que eu levava a revista do Nirvana, do Guns N' Roses, que teve uma época que pegava livro de biologia, né, achava o pênis ali, ficava mostrando para o colega, olha a página tal. Isso é mais 8º ano, né? Isso é mais 8º ano, mas no ensino médio acontecia também. Na aula de educação física que os meninos gostam, eu não sei chutar uma bola para frente, então eu ia para lá, eu nem ia, né, às vezes. Eu não sei chutar uma bola para frente. Então, eu ia, os meninos me batiam, eu pegava e voltava para casa. Aí, depois de 2 meses de truque, porque na época era só conceito, né? Era bom, ótimo. Aí eu chegava lá em cima, lá, né? Os meninos iam me bater de novo. Eu voltava, e depois de 2 meses eu ia de novo, dar mais uma aula. Tá vendo, gente? Nem o Messi sabia jogar bola na adolescência. Hoje está aí o Messi, né? Então, assim, vocês veem que tudo é superável, né? Eu dou aula fiz em 3, Thiago, filosofia e sociologia, para quem vai fazer algum curso na área das humanas. É complicado, mas ensino médio é muito difícil, gente, sério mesmo. É muito difícil. Primeiro ano, para mim, acho que foi o mais difícil. Nossa Senhora. Teve uma vez lá no Raulzão, tem que ver alguém de Ubai que estuda no Raul, depois me fala. Teve uma vez que eles me botaram minha bicicleta em cima da árvore lá no Raul. Tinha um cara que estava comigo. Ele chamava Raul, né? Ele chamava Raul, não. Raul é a escola. Ele chamava Ramon. Hoje, né, ele trabalha até na prefeitura lá embaixo. Ele pegou minha bicicleta e pendurou em cima da árvore, cara. Aí deu 11h30 na hora de sair do Raul. Cadê a bicicleta? Estava pendurada em cima da árvore. Eu tinha que voltar a pé até lá na quadra. Pule raiz, literalmente. Cara, eu tinha um problema, velho, que era assim, eu sempre joguei bola muito mal, né? E aí, eu não sabia tocar violão e não jogava bola, né? Então, você imagina, meu primeiro relacionamento afetivo foi muito tarde, né? Na adolescência. Não tinha habilidade nenhuma. E aí, cara, eu ia jogar bola, os meninos, para dar número do time, eles me chamavam, falavam, não jogo bem, não sei o que, não tem problema, não, entra aqui. Cara, eu entrava, a galera começava, animal, você não sabe jogar bola, aí isolava a bola em mim, eu falava, pô, para que chamou?
né, só para dar o número do time ali, mas na hora mesmo de jogar, não tem problema jogar mal, não. Ah, não tem não, vai lá, joga lá. Aí, né, ofendi a minha mãe, que não tem nada a ver com a história, né? É foda. Não, Gustavo, e, o meu avô, né, por parte de mãe, ele confiava em mim demais, ele achava que eu ia ser jogador de futebol também. Aí ele me dava umas camisas do Corinthians, né, que eles eram de São Paulo, me davam umas bolas. E aí eu, né, morava no bairro pobre, eu tinha a bola. Então eu jogava só porque eu era o dono da bola. Mas quando eu queria levar a bola para dentro de casa, né, porque eles me botavam eu de banco, aí eu queria levar a bola para dentro de casa e eles me batiam. Né, a molecada, eles ferravam uma porrada. Porra, cara, difícil demais da conta. eu não gostei muito de futebol na infância, porque meu pai me obrigou a torcer pro Vasco, né? Aí, assim, eu acho que isso atrapalhou muito eu gostar de futebol. Apesar do Vasco, no final dos anos 90, início dos anos 2000, tá bom, né? Mas é isso. Gustavo, vamos começar então? Vamos lá. Né? Bora lá? Bora lá, vou projetar aqui a tela, tá? E aí, tá, sempre que você precisar de passar o slide, aquela coisa toda, você dá o toque, que eu vou passando aqui, beleza? Beleza. Então, queridos, né, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão de história aí, né? Aulão hoje, né? Muito obrigado pela presença de todo mundo, tá abrindo um tempinho aí desse domingo, que é dia de descanso, para escutar a gente aqui um bocadinho. Thales vai começar a apresentação aí para vocês. Pessoal, olha só, vocês já devem ter visto isso aí em outras aulas, né? Mas vamos só dar uma reforçadinha aqui para nos apresentar. Você que está assistindo uma aula no curso do Mago, simplesmente o maior pré-PISM do Brasil, galera. 445 aprovações nessa nossa curta jornada aí, o único cursinho que faz projeções, né? 45% dos aprovados em medicina. A gente fala medicina porque é o curso mais concorrido, né? Mas, se a gente aprova esse número em medicina, nós aprovamos esse número também em qualquer outra matéria. 45% dos aprovados em medicina foram nossos alunos. Eu e o Musto, a gente nem paga mais plano de saúde, porque estamos ajudando a formar uma geração de médicos, médico, psicólogo, ó, de cabeça, cadeia e falta de cuidados médicos, a gente não morre, né? Porque isso aqui é uma verdadeira escola de formação de tudo quanto é tipo de profissional que você imaginar. E eu conto com você também, tá? Minha aposentadoria depende disso. Gustavo, pode passar para a gente aí? 20%, galera, dos aprovados no PISM, né, no ano passado, se prepararam com a gente. É muita coisa, galera. O PISM está crescendo demais, né? Então, esses 20% aí é aluno pra caramba. Pode passar, Mustão? E você, no ano que vem, vai estar nessa galeria aí. Amém? Vai estar nessa galeria, eu tenho certeza, galera. Você que está assistindo às aulas aqui e ainda não é nosso aluno aqui do Mago do PISM, você já deve ter visto qual é o nível das aulas, né? Imagina ter toda essa preparação só para você no ano que vem. Então, galera, ano que vem a gente espera vocês que ainda não são nossos alunos aí, para estar podendo compor essa galeria maravilhosa. Gente, isso aqui não é só número, não. Isso aqui é vida transformada, isso aqui é sonho realizado, sabe? Assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê um aluno, né, passando na universidade. Nós temos amigos, né, Augusto, que são, fala amigos mesmo, que foram alunos nossos, hoje estão fazendo cursos, às vezes cursos próximos à nossa área, e mantém contato com a gente, conversa, né? Então, isso, assim, galera, é muito gratificante. Né? Eu estou para dizer para vocês que a gente consegue aqui ter uma relação com os alunos melhor do que a gente consegue ter no presencial. Né? Porque no presencial, muitas vezes, tem ali uma conversa na sala, tem aqueles estresses dentro da sala de aula. Aqui não, galera, aqui a gente fica só com a parte boa. Pode passar aí, Mustão. E aí, gente, você sabe, né? Quer ter uma listinha de exercício das matérias que você trabalhou aqui? Preparei uma listinha especial para você, só com questões do PISM de Revolução Industrial, que é a matéria de hoje, né? Então, bate uma foto nossa aí, né? Tira uma fotinha nossa aí, marca o cursinho Mago do PISM, se quiser marcar a gente também, fazer uma pose aqui de intelectual.
Aí sim. Se quiser também, galera, pode marcar a gente lá. O meu Instagram é este daqui. Segue nós lá, pode marcar, tá bom? E lembra, marca o cursinho Mago do Piso para você poder receber a lista. E, gente, sigam também o cursinho nas redes sociais. Lá a gente posta matérias que mais caem, lá a gente posta dica, tá bom? Então, não deixa de seguir os alunos. Vai ter gente me perguntando, professor, o que mais cai no PISM 2? Vai lá no Instagram do Mago do PISM. Lá tem uma postagem não só com as matérias de história que mais caem, mas com todas as matérias. Beleza, meu? Combinadinho? Pode passar aí, músico. Vou deixar agora a apresentação aí do nosso querido Rodrigo Musto com ele mesmo. Depois eu falo quem eu sou para quem ainda não me conhece. Fala, meu Bom, meus irmão. queridos, a galerinha aí que não me conhece ainda, né, que está chegando agora no curso, que está vindo aqui pela primeira vez no aulão, eu me chamo Rodrigo Musto, né, sou graduado em História pelo UFV, mestre também em História pelo UFV e doutor em História pela Rural do Rio de Janeiro, tá? Trabalho aqui no curso do Mago desde 2022, né, eu e o Thales somos os primeiros professores aqui da área de Humanas, né, da área de História, tá? E trabalho ao longo, né, de escolas particulares, estaduais, enfim, né, tenho aí 10 anos de experiência, tá? Sou de Ubá, né, vivi minha vida toda lá em Ubá, tá? Depois mudei para Viçosa para estudar naturalmente, hoje eu vivo no centro-oeste de Minas, né, em Divinópolis, que é uma cidade, aqui a 1 hora e pouquinho de Belo Horizonte, tá bom? E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Moçada, meu nome é Thales, para quem ainda não me conhece, também sou professor aqui no Mago do PISM, eu trabalho História, principalmente PISM 1 e PISM 2, e para a galera que vai fazer Humanas, algum curso de Humanas, Direito, Psicologia, História, né, no PISM, eu trabalho também Filosofia e Sociologia. Sou graduado em História lá na UFV, tive a honra de estudar com esse camarada aí, o Rodrigo Musso. Fiz o meu mestrado na futura universidade de vocês, na UFJF, e eu estou enrolando para terminar meu doutorado na UNB, né? O capitalismo não está deixando. Brincadeiras à parte, minha defesa, galera, de doutorado vai ser no dia 1º de dezembro, sem ser essa segunda agora na próxima. Então, peço aí, né, que vocês invoquem as potestades celestiais, né, para poder interceder em meu favor, tá bom? Então, por favor, mandem boas energias aí, manda reza, manda saravá, manda tudo que puder, que eu vou precisar, tá certo? E aí eu vou virar doutor que nem o Rodrigo Nunes, tá bom? Galera, tenho 10 anos de experiência, né, em sala de aula e eu não tenho habilidade musical. O Rodrigo, ele não quis falar porque ele é uma pessoa humilde, né, mas o Rodrigo, gente, aqui no bairro ele é conhecido como sucessor do Slash, né? Então, assim, o Rodrigo, ele é o melhor guitarrista de bairro e região, né? Agora é o melhor guitarrista do Centro-Oeste Mineiro também, né? E eu não, né? Eu não tenho nenhuma habilidade musical, tá? Eu erro a cadência de palma em aniversário, tá bom? Mas eu sou uma pessoa legal. Pode passar aí, Mu? Galera, de Ubá eu não sei, daqui de casa eu sou o melhor, mas de Ubá eu não sei não. Tô aqui de casa, nem isso. Moçada, olha só, aula de hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial, tá bom? Eu vou começar explicando aqui para vocês a matéria, e aí, gente, só fazer uma inconfidência aqui, ou melhor, uma confidência, né? Eu tô com um probleminha hoje, que simplesmente está faltando luz na minha casa, tá bom? Meu vizinho não pagou a luz, eu fui reclamar com ele, moço. Sabe o que ele falou? Falou, ninguém mandou você roubar minha energia. Nunca mais faço gato, né? Nunca mais faço gato com os cabos de energia elétrica dele. Então, gente, eu estou aqui com a bateria do notebook, falou que ia durar 3 horas. Passaram-se 30 minutos, agora está falando que vai durar 2. Então, assim, a aula é de revolução industrial, mas eu não confio muito na tecnologia, não. Pode ser que minha energia caia, né? A minha bateria acabe antes da aula começar. Então, por isso eu estou escuro, né? Está escuro aqui atrás, e eu estou meio estrábico, né? Eu estou falando com vocês aqui, olhando para cá, porque eu trabalho com 2 telas, mas a outra precisa de energia, né? Não está funcionando, então vou ter que ficar com o torcicolo, né? Mas ninguém vai nos impedir de dar essa aula hoje, né?
o diabo criou as companhias de energia elétrica, né, e Deus criou o sol. Então, enquanto tiver sol aqui e tiver bateria de lítio, a gente vai dar aula, tá bom? Mas brincadeiras à parte, galera, tá tendo uma obra aqui na rede elétrica na minha rua, eu acho que vou ficar o domingo inteiro sem luz. Pois tá tenso, gente, o bar não tá fácil, não. Moçada, pode passar aí, Augusto. Nossa aula, então, hoje vai ser dividida em Revolução Industrial e Movimentos Operários. Eu vou ficar com a primeira parte, o Rodrigão fica com a segunda. Gente, Revolução Industrial e Movimentos Operários, a gente coloca isso junto, porque uma é consequência da outra, é uma das matérias que mais cai no PISM. Só perde para escravidão e questões relacionadas ali à escravidão e abolição. Só, tá? Só. É a segunda matéria que mais cai todo ano, pelo menos, né, é a tradição do PISM, vamos esperar que esse ano não mude, todo ano cai ao menos uma questão, seja sobre Revolução Industrial, seja sobre movimentos operários. Então, é uma matéria prioritária para você que vai fazer o PISM 2. Tá beleza? Professor, eu gosto de definição. Explica aí para mim, de um jeito que eu possa colocar no caderno, o que foi a Revolução Industrial. Está aí no slide. A Revolução Industrial, ela foi uma transformação nos modos de produção e que foi responsável por substituir a manufatura, ou seja, o trabalho feito à mão, o trabalho artesanal, pelo trabalho maquinofaturado, o trabalho nas máquinas. Tá beleza, galera? E não só isso. A Revolução Industrial, ela não só substituiu ou começou a substituir a mão de obra artesanal, como ela também inaugurou a divisão do trabalho, a divisão do processo produtivo, que é aquele negócio, ó, vou fazer um alfinete, vai ter uma pessoa na fábrica para cortar o arame, outra para fazer a ponta, outra para colocar a pontinha ali no alfinete, outra para encaixotar, e isso, galera, levou a um aumento gigantesco na produção. Alguma dúvida em relação à definição da Revolução Industrial? Tá de boa? Show? Moçada, é um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Tem gente que gosta de comparar a Revolução Industrial com a Revolução Francesa, em termos de importância, em termos de legado. Eu não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, Rodrigo, mas eu acho que é covardia com a Revolução Francesa, tá? Porque, assim, a Revolução Francesa ela está muito presente no nosso dia a dia, né? Mas não a todo momento. Já a Revolução Industrial, galera, é a hora que você acorda com o celular despertando, é a roupa de poliéster que você põe no corpo, é a caneta Bic que você usa para escrever. Isso aqui, gente, seria impossível sem Revolução Industrial. Você tem noção que isso aqui veio do fundo do mar, num poço de petróleo, que é azul escuro e viscoso, e fizeram um negócio parecido com vidro? Isso só é possível graças à Revolução Industrial. Tá? Divisão do trabalho seria o quê? Burguesia e proletariado? Não, Maria, é a divisão do processo produtivo. Numa oficina de artesanato, um artesão ele faz um produto do zero. Entendeu? Na fábrica, não. Na fábrica, cada um faz uma etapa do processo produtivo. Isso aumenta a produção. Ok? Certinho, a gente vai comentar bastante sobre isso. Galera, pode passar aí, músico? Exatamente, o Fordismo é um exemplo, Tiagão. Bem lembrado. Moçada, olha só. Essa aula de Revolução Industrial e Movimentos Operários, no cursinho, a gente fica mais ou menos um mês falando dela. Tá? E a gente não tem um mês aqui. Então, pessoal, essa aula é mais para te dar aquelas dicas fundamentais da matéria, te dar aquela salvada, né? Com a prova chegando aí, né? Então, e tirar algumas dúvidas. Então, galera, a questão é a seguinte: nós não vamos conseguir entrar em todos os detalhes sobre a Revolução Industrial. E nem precisa, tá bom? E nem precisa. Então, o foco aqui é a gente falar para vocês o que é principal e, se você que ainda não é aluno nosso, gostar, se matricule no cursinho, porque ano que vem você vai ter a gente 100% do seu lado para poder fazer você tirar a melhor nota que você merece na prova. Tá bom? Então, galera, eu vou falar aqui das etapas da Revolução Industrial
de forma bem resumida, porque essas etapas, elas não costumam cair no pismo, tá bom? Então, eu vou falar aqui só para dar uma contextualizada. Não precisa ocupar o HD de vocês com isso, porque não é prioridade, tá bom? Daí que parte os modelos de produção forjados, exatamente. Então, galera, olha só, a Revolução Industrial, ela começa, a princípio, na Inglaterra, lá no século XVIII. Isso nós chamamos, galera, de pioneirismo inglês. O que é pioneirismo, professor? Pioneirismo é você ser o primeiro, tá? A Inglaterra foi o primeiro país a passar pela Revolução Industrial. E durante muito tempo, a Revolução ficou só lá na Inglaterra. E por quê, professor? O que a Inglaterra tem de tão especial? Bom, uma das coisas é a tradição comercial. A Inglaterra, galera, ela se destacou na produção têxtil. A Revolução Industrial começa com a produção de tecidos. E a Inglaterra, desde o século XV, se destacava como uma grande produtora e comercializadora de tecido. A máquina, ela vem justamente para suprir essa demanda. Ninguém acordou num dia e falou: eu faço um trabalho legal em um dia, né? Eu quero fazer esse trabalho mais rápido, então eu vou criar uma máquina. Não. A máquina é criada para suprir uma demanda. A Inglaterra já era uma potência exportadora de tecido, tá? E a Revolução Industrial ela vem para potencializar isso, tudo bem? Para atender essa demanda. Outro fator, galera, é o domínio político da burguesia. A Inglaterra é o primeiro país a ser dominado pela burguesia na Europa. Vamos lembrar, isso aqui é matéria do PISM 1. A burguesia não tinha poder político no antigo regime. Quem tinha poder político era o rei, a nobreza e o clero. O primeiro país a pegar a burguesia e jogar ela lá para cima foi a Inglaterra, através das revoluções inglesas. Tá beleza? Por que a burguesia no poder é relevante para a Revolução Industrial? O burguês é comerciante. O burguês é setor produtivo. Então, a Revolução Industrial vai passar por ele. Tá beleza? Temos também o abandono de técnicas feudais, né? A Inglaterra foi um dos primeiros países a sair da produção feudal e começar a criar ovelha em escala agroindustrial para poder tirar a lã, tá? E recursos naturais. A Inglaterra tinha muita lã e tinha também muito algodão que vinha das suas colônias, lá das 13 colônias, que era fundamental para manter as fábricas funcionando. Tá tranquilo, galera? Lembra, não precisa decorar isso, não precisa esquentar a cachola, só estou te dando um contexto para a aula não ficar muito vazia. Tá de boa? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse pioneirismo inglês? Certo, e vocês são foda, hein, gente? Pode passar então, moço? Moçada, chegamos então no século XIX, iníciozinho ali do século XIX, a Revolução Industrial ela vai para outro patamar. Ela começa a se espalhar pela Europa, ela começa a ir para os Estados Unidos. Aí, galera, começa o trem a ficar sério. A primeira fase da Revolução Industrial era meio que coisa de fundo de quintal. Já viu aquelas confecçõezinhas de roupa de fundo de quintal? Era mais ou menos assim. Aqui agora não. Aqui agora a gente começa a falar de grandes fábricas, de grandes máquinas feitas de metal, movidas a vapor e movidas a novos combustíveis, a novas fontes de energia, como a energia elétrica e o petróleo. Motivo pelo qual, galera, a segunda revolução industrial ela é chamada também de revolução energética. Tá beleza? Novas fontes de energia de energia passam a ser utilizadas, tá? Indicação de filme aí para vocês, né? Você que não quer esquentar muita cabeça nessa reta final, ali às vezes na véspera da prova, você não quer ficar só ali no Instagram, só ali no TikTok, mas também não quer estudar mais que você já estudou esse ano. Dica aí de 2 filmes. A Guerra das Correntes. Titanic acabou também. A Guerra das Correntes, ou A Disputa das Correntes, que conta a história do Nikola Tesla e do Thomas Watson, né? Sobre ali os modelos de corrente elétrica nos Estados Unidos.
Outro filme bom também é No Coração do Mar, se eu não me engano, que conta a história da caça a baleias, que acontecia nessa época, e lá no finalzinho tem uma parte muito legal que mostra como é que a gordura da baleia vai sendo substituída depois pelo petróleo, tá bom? Então, é interessante para quem quiser ter uma noção desse contexto histórico que nós estamos falando, tá certo? Galera, é a época também do surgimento da indústria do aço, né? A indústria do aço, ela vai exigir fábricas muito maiores, tá? E o aço, galera, ele tem uma vantagem em relação, por exemplo, ao ferro. Ele é mais flexível. Você não pode construir um prédio muito grande de ferro. Por quê? O prédio mexe com o vento, né? E o ferro, por ele ser muito duro, ele não tem aquele jogo de cintura, então ele pode quebrar. Por esse motivo, o prédio tem que ser feito com aço. O aço ele é maleável. Então, o surgimento da indústria de aço permite a criação de grandes arranha-céus, como, por exemplo, em Empire State, nos Estados Unidos, a Torre Eiffel, em Paris. A Torre Eiffel é um grande exemplo dessa época. Tudo bem? Tudo em relação a essa parte, gente. Aí aqui, galera, a indústria está sem freio. Aí aqui é a época da fábrica cuspindo fumaça e etc. Tá bom? Belezinha? Perguntinhas? Não? Nadinha, nadinha? Essa parte aqui é de boa, né? Pode passar então, Múcio. Galera, agora o negócio começa a ficar sério, tá? 90% ou mais das questões que já caíram até hoje no PIS, fica sério, não fica mais difícil. Calma, gente, calma, calma. Fica sério, mas não fica mais difícil, tá? 90% das questões que já caíram até hoje no PIS, de Revolução Industrial, elas falavam sobre as consequências da Revolução Industrial. Beleza? A maioria das questões é sobre consequências, então bastante atenção, bastante foco nisso daqui. Como eu disse para vocês, galera, a Revolução Industrial é um dos eventos históricos que mais marcas deixou na nossa sociedade. Né? Se você quiser comparar a Revolução Industrial com algum outro período histórico, eu acho que poderia ser a invenção da agricultura, domínio do fogo, ou domínio da linguagem, tá? Da linguagem simbólica. Eu acho que é o que mais se compara à Revolução Industrial. Só para vocês terem uma ideia, olha essa imagem aqui. A tecnologia saiu disso, uma biga romana, uma carruagem romana, para isso, em 1900 anos. Então, galera, em 1900 anos de história da humanidade, a gente fez uma carruagem desse jeito virar uma carruagem desse jeito aí que o Rodrigo mostrou. E aí, galera, a tecnologia ela sai disso daí, dessa carruagem, para um avião, um B-2 Spirit do Exército dos Estados Unidos, né, da Força Aérea dos Estados Unidos, que é, galera, um bombardeio invisível ao radar. Isso aí passa no radar do tamanho do pardalzinho. Isso aconteceu em 87 anos. Vocês têm noção do que é isso, gente? 87 anos, a gente ter avião teco-teco, feito de lona e madeira, e passar por um avião furtivo movido a jato, né, que pode acertar uma bomba na janela de uma casa. O que permitiu isso? A Revolução Industrial. Por isso, as consequências são a parte fundamental dessa aula. Beleza? Pode passar aí, Lu. Galera, você não precisa decorar todas elas, tá? Até porque muitas delas são intuitivas. O que é intuitivo, professor? Você vai perceber, né? Só parando para pensar o que foi a Revolução Industrial, tá? Primeira consequência, galera, o PISME adora isso. Adora. Duas questões já trataram disso. Controle do tempo e padronização da produção. Gente, tem um historiador que ele se dedica só a estudar isso, tá? Que é o Edward Thompson. Já caiu duas questões citando o Edward Thompson em relação à Revolução Industrial. Tá? Como é que a sociedade lidou com isso? O Darkness pergunta. Ô, Darkness, é uma pergunta que a gente pode responder até hoje. Entendeu? Como é que a gente lida com isso? É difícil. Ô, Darkness, antes da Revolução Industrial, e tem a ver com essa questão do controle do tempo, idade, tempo de vida, significava autoridade.
Por quê? O mundo que o avô vive é muito parecido com o mundo que o filho vive, que o neto vive. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia, aquilo que é antigo não é mais sinônimo de autoridade, é sinônimo de ultrapassado. Ninguém pega um Moto G e fala, nossa, que celular clássico, foi testado pelo tempo. Você fala, ó, isso aqui não serve mais, se bobear nem sinal mais pega. Qual que é o resultado? Você não consegue mais entender o mundo do seu avô. Porque além do controle do tempo, há também uma aceleração da percepção do tempo. Eu, galera, já tenho dificuldade para entender a geração de vocês. Eu tenho 31 anos. Vou fazer 32 agora. Pior que é verdade, antigamente pedi opinião dos anciãos. Exatamente, hoje não mais. Por quê? Por causa dessa ideia de aceleração e controle do tempo, porque tudo muda muito rápido. Você está entendendo? Né? Pergunta pro seu avô, falou, vô, estou afim de uma menina na escola. Né? O que você me aconselha? Aí vai falar, rouba um beijo dela. Vai, rouba beijo hoje pra você ver, ó, processo, vai parar lá na delegacia. Né? Isso se você for menino. Porque se você é menino e vira pro seu avô e fala, ó, tô afim da menina na escola, você vai falar, o quê? Né? Então, gente, o meu avô, eu lembro direitinho disso, meu avô já faleceu, ele faleceu com 98 anos. Assim, o fim do mundo pro meu avô foi meu irmão ter feito tatuagem. Eu lembro direitinho, eu cheguei na casa do meu avô e falou assim, ó, seu irmão virou marginal. Eu falei, por quê, vô? Fez a tatuagem, ele era fuzileiro na época, meu irmão, né? Ele falou, vai sumir uma arma lá, primeiro que eles vão acusar o tatuado, entendeu? Porque, galera, a tecnologia está alterando muito rápido, isso acaba alterando a forma como a gente vive. Vocês estão entendendo o impacto dessa parada? Galera, a Revolução Industrial, ela traz também a necessidade da gente controlar o tempo. Tempo é dinheiro. Time is money. Na Revolução Industrial. Cada hora perdida na fábrica significa, né, que você vai perder dinheiro no final do dia, você vai deixar de produzir. Então, o tempo passa a ser dinheiro. A hora do indivíduo passa a ser regulada. O indivíduo não passa mais o tempo, o indivíduo gasta o tempo. Eu estou perdendo tempo aqui. Não vou gastar tempo com isso. É o tempo reduzido à lógica do capital. Tanto é, galera, que antes da Revolução Industrial, relógio era um artigo de luxo. Ele passou a se tornar uma necessidade. Né? Imagina, você vai trabalhar na fábrica com base no horário do sol. Aí você chega lá, a aula começa às 7 horas, você chega meio-dia. Estava nublado, não consegui ver. Não funciona. Vou pegar o trem na hora que o sol estiver a 20 graus. Não funciona. Tem que ter relógio, tem que ter padronização do tempo. E padronização da produção também. A produção tem que ser marcada. Você tem que fazer tudo na etapa correta, porque senão você perde a cadência de produção. É a ideia do Fordismo e do Taylorismo. Lembra lá daquele filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin? Dele apertando o parafuso? É aquilo ali, meu amigo. Coçou o sovaco, já perdeu a linha de produção. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Eles poderiam comentar uma questão relacionada à Revolução Industrial COP30? Pode, o Gustavo, porque teve uma questão falando sobre problemas ambientais na Revolução Industrial. Relógio conta o dinheiro, ganha, exatamente. Meu sonho é perder tempo com as coisas. Pois é, tá vendo? É isso. Todo mundo entendeu, galera, essa primeira consequência? Sim? Todo mundo entendeu? Belezinha? Pessoal, outra consequência muito importante, já caiu questão sobre isso. Destruição ambiental. Galera, a humanidade destruiu mais a natureza nos últimos 200 anos do que nos últimos 2.000 anos, e talvez nos últimos 20.000 anos. Gente, nós mudamos a temperatura do planeta. Antes da Revolução Industrial, a temperatura do planeta estava baixando. A gente estuda, né, Musto, na história, como é que a Idade Média foi fria, como é que a Idade Moderna foi fria. Isso aparecia nas músicas daquela época. O frio, cortante. Agora não, agora o mundo está aquecendo. Por quê? Emissão de resíduos tóxicos, consumo de recursos, sem falar no microplástico. Ó, quem é hipocondríaco, como eu, não pesquisa sobre microplástico no corpo, tá? Você vai começar a coçar, você vai começar a ficar... Porque é um inferno, gente. É um monte de areinha de plástico que está acumulando no organismo da gente. Vocês têm noção? E a gente não tem tempo de plástico suficiente no mundo para saber a merda que isso vai dar. Porque o plástico foi criado depois da Segunda Guerra Mundial.
e está acumulando no testículo, no cérebro, em um monte de lugares. Resíduos tão pequenos que cortam o DNA e pode gerar alteração celular e câncer. Isso por quê? Por causa da Revolução Industrial. Essa ideia de controlar o tempo surgiu com as teorias para aumentar a produtividade? Exatamente, Maria. Maria, isso é algo do processo da Revolução Industrial. Essas teorias surgiram como consequência disso, entendeu? Então não foram as teorias que criaram isso, mas elas surgiram por essa demanda, entendeu? Pico foi exatamente. Pode cair como retroceder isso? Ô, Darkness, eu acho que não. Acho que seria mais focado nas consequências sociais e políticas disso, porque a prova não é de ecologia, né? Ela é de história, e a história está preocupada com seres humanos. Beleza? Então, assim, né, poderia perguntar qual que é a consequência disso para povos mais vulneráveis e coisas do tipo. Beleza? Lembrando, galera, esse ano é ano de COP30. COP30 está sendo falado desde o começo do ano. Né? O tema do PISM esse ano é meio ambiente. Então, ficar de olho. Pode passar aí, moço. Você falando negócio do tempo, né? Tem uma coisa que ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, que ele fala, né? Você não compra as coisas com dinheiro, você compra as coisas com o tempo que você gastou para ganhar aquele dinheiro, né? Exatamente. Não sei se vocês já viram ele, o presidente que faleceu esse ano aí. Tem um filme, cara, que as pessoas ganham crédito de vida pelo trabalho delas, o crédito é dado em tempo. E aí os bilionários são pessoas que vão viver, assim, 2.000 anos, 3.000 anos, porque tem muito tempo. Aí tem ladrão de tempo, tá ligado? Esse filme é, assim, é uma aula de Revolução Industrial. Não sei o nome do filme, mas você joga aí no Google que vai aparecer. Filme sobre pessoas sendo pagas com tempo, roubando tempo, tá? Galera, outra consequência da Revolução Industrial, isso aí vocês devem ter visto na aula de geografia. Segregação urbana e êxodo rural. Moçada, pela primeira vez na história, em 2007, a humanidade passou a ter mais gente vivendo na cidade que no campo. E isso é graças ao quê? À Revolução Industrial. Pessoas eram expulsas do campo, né, por causa da agroindústria. A cidade passa a ter mais emprego, né? A indústria precisa de gente para trabalhar, precisa de mão de obra barata. Então vai ter um esforço para tirar a gente do campo e jogar na cidade. E isso tudo, galera, é feito de forma desordenada, que acaba gerando aí, né, uma desorganização da formação das cidades. Talvez você more na cidade que tem algum bairro chamado fábrica ou industrial, né, que está relacionado a isso, né? Grandes bairros criados ao redor das fábricas, muitas vezes esses bairros não têm uma boa estrutura e isso cria aí um monte de problemas urbanos, né? Tem um filme muito bom sobre isso chamado Gangues de Nova York, que conta um pouquinho, né, desses problemas urbanos relacionados à Revolução Industrial. Uma associação desse tempo com os créditos de carbono comprados pelas potências pode cair? Eu acho que mais na geografia, tá? Essa parte muito técnica, né? Tem aquele negócio do iluminismo, de você abrir mão de sua liberdade. Isso, John Locke. Então, você conquistar não pode se tirar de você. Exatamente. Exatamente. O John Locke, né? A tese do John Locke. Tá? Galera, exploração e alienação dos trabalhadores. Pode explicar o que é a gentrificação? Sim, Amanda. Gentrificação é um processo de segregação urbana, tá? Que vai acontecendo em grandes cidades. Né? Então, por exemplo, chega ali uma fábrica, a fábrica vai se deslocar para a periferia da cidade. Né? A fábrica gera muito resíduo, a fábrica gera muitos poluentes, muito barulho, então aqueles bairros ali vão ser desvalorizados. Quem vai morar ali é a população mais pobre, que precisa trabalhar ali do lado da fábrica. Então essa área da cidade vai receber menos investimento, vai receber menos atenção, enquanto o centro vai ficar para o comércio, vai ficar para quem é mais rico, né? E aí quem mora lá vai ter o aluguel aumentado, vai ter o imposto aumentado, essa pessoa vai ter que acabar saindo dali e ir morando nas periferias. Acontece, por exemplo, nas favelas. Beleza? Certinho? Mas essa discussão mais técnica é mais da geografia, tá? Galera, exploração e alienação dos trabalhadores. Gente, imagina, você era um camponês na Idade Média. A vida do camponês na Idade Média não era boa, não. Mas, pelo menos, você trabalhava com o ritmo da natureza. Você trabalhava com o passarinho cantando no seu ouvido.
Chegou o inverno, você não trabalha, porque não tem como plantar. Agora não, agora você vai para uma cidade. Você vai para uma fábrica. Você vai trabalhar na fábrica, meu amigo, não tem dia, não tem noite. A fábrica é um galpão fechado, você não vê a luz do sol, é o relógio marcando o seu trabalho. As pessoas vão passar a trabalhar muito mais do que elas trabalhavam antes, de forma bem mais insalubre, sem contato com a natureza. E o pior, elas perdem o domínio do trabalho delas. O cara que fazia bota, lá na época do artesanato, ele sabia comprar o couro, cortar o couro, costurar o couro e fazer uma bota do zero. O cara que trabalha na fábrica, ele sabe costurar o couro só. Ou ele só sabe colar a sola. Ele sabe mexer uma alavanca para cortar o couro. Então, o que você faz na vida? Eu mexo uma alavanca. Qual trabalho, galera, vocês acham que vai ser melhor remunerado? O do cara que sabia fazer o produto do zero ou aquele que gira uma alavanca? Obviamente é o que trabalhava do zero, vocês concordam? Sim? Todo mundo entendeu isso? Até onde me recordo, favelização tipo de gentrificação, exatamente. Alguém perguntou isso aí, né? É a favelização tipo de gentrificação. Vocês estão entendendo, galera? A questão aqui do trabalhador perder o controle do seu trabalho? Vai hoje numa fábrica de carro, pergunta para o trabalhador lá como é que faz um carro. Ele não vai saber. Ele falou: eu sei como é que funciona o sistema de motor, porque eu monto o motor. Agora, não vai além, porque a pessoa não vai saber, porque o processo foi todo dividido. E quanto mais simples é o trabalho do trabalhador, mais barato ele é. Tá ok? Por isso que o produto artesanal é mais caro, exatamente. Padronização para justamente abaixar o preço. E abaixa o preço por quê? O trabalhador faz um trabalho muito simples, então eu posso pagar ele muito pouco. Um macaquinho pode fazer. Então, se eu colocar um macaquinho, eu vou pagar o salário do macaquinho. A criança pode fazer. Então, eu vou pagar o salário da criança. 2 balas e um pirulito. Tudo bem? Vocês entenderam isso, gente? Então, galera, era comum na Revolução Industrial a pessoa trabalhar 12 horas, 14 horas por dia e ganhar um salário que mal dava para ela se alimentar. Civilização seria uma consequência de gentrificação? Sim, sim. Mas, ô Vitor, uma consequência, mas também seria uma forma, né? Porque aí depende do conceito de favela, mas se essa questão mais profunda, vocês não precisam se preocupar, porque isso é mais uma discussão da geografia. Tá bom? Certinho, gente? E última consequência, vocês podem pensar em outras aí também, tá? Última consequência é o aumento da desigualdade, né? O trabalhador, ele ganha um salário que mal dá para ele comer, e o lucro da produção vai para quem? Vai para o dono da fábrica, ok? O dono da fábrica, o burguês, ele passa a ficar milionário, ele passa a ficar bilionário. Hoje você tem pessoas que têm 300 bi, 400 bi de patrimônio, né? Galera, se você ganhasse R$ 1.000 por dia, desde que Pedro Álvares Cabral colocou o pé nessas terras, você ganhasse R$ 1.000 por dia e não gastasse nada, você não teria 1 bilhão até hoje. Você não teria 1 bilhão até hoje, estaria longe de 1 bilhão. Tem gente que tem 300 bi, 400 bi. Isso começa onde? Começa aqui na Revolução Industrial. Tá bom? Racismo ambiental seria uma consequência, Aninha, da degradação do meio ambiente, com certeza, né? Porque não existe desastre 100% ecológico, todo desastre é ecológico e social, tá? O caso do trabalhador quer saber o que acontece no final da esteira quando ele aposentar, exatamente. Pode passar aí, moço. Moçada, dica para te salvar, tá? Dica para te salvar. O PISM, ele quer que você saiba associar questões contemporâneas ao contexto histórico. Então, você vai pensar, né, o que dessa matéria aqui, como, por exemplo, no caso ali das consequências, tem diálogo com os dias de hoje. Né? Então, desemprego estrutural, substituição da mão de obra, aumento da desigualdade, isso tudo está relacionado, por exemplo, com as novas tecnologias de informação e comunicação, inteligência artificial, né, a uberização da economia, ok? São problemas sociais. Galera, a aula de sociologia é muito importante. Não cai sociologia no PISM. Mas você ter uma noção de sociologia é importante para você fazer a prova de história. Tá? Racismo ambiental, Júlia, é a ideia de que as mudanças ambientais, elas afetam mais pessoas mais pobres, né? E pessoas também que são geralmente racialmente
discriminadas. Então, por exemplo, tem país na África que hoje virou depósito de lixo. Entendeu? Certinho? Dinheiro centralizado na mão dos poderosos, exatamente. Pode passar aí, moço. Tá clara essa dica, gente? Então, galera, vai ver documentário, vai ver jornal, tá? Isso é muito importante para o PISM. Pensa, o que relacionado à tecnologia e ao mundo do trabalho aconteceu esse ano, né, que pode te ajudar no PISM. Beleza? Muito bem, galera, vamos fazer um exercíciozinho aqui só para fixar. Vou chegar mais perto aqui porque eu estou com a outra tela. Ó. Leia o texto a seguir. Aqueles que são contratados experimentam ou experienciam uma distinção entre o tempo do empregador e o seu próprio tempo. O empregador deve usar o tempo de sua mão de obra e cuidar para que não seja desperdiçado. Ô, Múcio, você consegue dar um zoom aí? Só para conseguir, que eu não estou conseguindo enxergar. Muito bem. O que predomina não é a tarefa, mas o valor do tempo quando reduzido ao dinheiro. O tempo agora é moeda. Ninguém passa mais o tempo e sim gasta. Havia muitos relógios em Londres na década de 1790. A ênfase estava mudando do luxo para a conveniência. Até os colonos podiam ter relógios de madeira. Na verdade, como seria de se esperar, ocorria uma difusão geral dos relógios portáteis e não portáteis, no exato momento em que a Revolução Industrial requeria maior sincronização do trabalho. Pode subir? É um exemplo de racismo mental, exatamente, Aninha. O texto acima aborda a transição para a sociedade industrial, as mudanças na percepção interna do tempo e o surgimento de uma disciplina de trabalho no final do século XVIII e início do XIX, que é o que a gente falou. Ó, texto do Thompson, tá? Das alternativas abaixo, assinale a opção correta. Pode passar ali. Vamos ver qual a opção é correta, gente. Ah, não, a letra A está ali ainda, né? Desce um pouquinho. Ó, cortou a letra A? Cortou ali. Cortou? Ó, eu vou ler aqui para vocês. Não tinha visto não, galera. Foi mal. Eu vou ler aqui. Eu estou com o slide aberto aqui. Só um minutinho. Ó. Não, no que eu estou aqui está com agora achei. Com o advento da sociedade industrial e a disciplina do trabalho, os trabalhadores passaram a ter o controle da sua vida produtiva, cuja dinâmica oscilava entre momentos de trabalho volumoso e de ociosidade intensa. Galera, só para esse finalzinho você consegue eliminar, né? O trabalhador passou a ter mais controle sobre o seu trabalho, menos controle, ociosidade intensa, quem dera, né? Letra B. Durante o estabelecimento do processo industrial inglês, os padrões de trabalho tinham como característica a irregularidade, com tarefas semanais ou quinzenais, fazendo com que o dia de trabalho fosse moldado pelo trabalhador. Ô, gente, se tem um lugar que é assim, você me fala que eu quero, tá? Eu quero, ok? Letra C. No contexto da transição para a sociedade industrial, a posse e o uso de relógios de bolso ficaram restritos à elite. Está correto, gente? Não vou nem terminar de ler. O próprio texto diz que deixou do luxo para ser necessidade. Até o colono tinha, né? Letra D. A introdução da disciplina do trabalho gerou melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, pois com ela passaram a usufruir... já está errado, né? Você já viu que está errado. De benefícios como gratificação, não. Galera, o Rodrigo Musso vai falar agora, né? Das lutas trabalhistas, elas são muito posteriores. Letra E. A divisão do trabalho, a supervisão do trabalho, o uso de relógios, o uso racional do tempo, foram alguns dos recursos utilizados pelos industriais para formar novos hábitos e novas disciplinas de tempo entre os trabalhadores. Galera, ó, questãozinha de interpretação, né? Costumo brincar com os alunos. É um banguelo comendo rapadura ou um banguelo comendo mamãozinho? Os dois são doces, mas o grau de dificuldade é diferente. Mamãozinho ou rapadura? Mamãozinho ou rapadura esse daí? Mamãozinho. Mamãozinho. Beleza, Musto? Pode passar para a próxima? Vamos ver ela rapidinho aí. Galera, a próxima é aberta, eu não vou conseguir ver aqui a resposta de vocês e tal, mas vamos só dar umas instruções gerais, tá? Leia o trecho abaixo. Trecho 1.
A compreensão tradicional das relações entre sociedade e natureza, desenvolvidas até o século XIX, vinculadas ao processo de produção capitalista, considerava o homem e a natureza como polos excludentes, tendo subjacente a concepção de uma natureza objeto, fonte limitada de recursos à disposição do homem. Ou seja, o homem via a natureza como um objeto que ele podia chegar lá e pegar. Século XIX tem esse discurso, né, da civilização vencendo a natureza. Pode ir para trecho 2. Os padrões de produção e consumo, gestados, né, ao longo dos últimos séculos, passaram a redefinir cada vez mais profundamente tanto o estado das águas, do ar, do solo e da fauna e da floresta, quanto as próprias condições históricas de existência humana, seus espaços de moradia e de trabalho, seus fluxos migratórios, as situações de saúde e morte. Por conseguinte, é histórica a relação entre risco industrial, meio ambiente e saúde das populações, que muda com as feições das diferentes formas civilizatórias. Ou seja, falando aí dos impactos da Revolução Industrial para as sociedades humanas, né, quando elas destroem a natureza. Sobre a Revolução Industrial e os impactos ambientais, letra A. Como a natureza foi interpretada ao longo do processo da Revolução Industrial, galera? Gente, está no texto 1. Está no texto 1. A natureza foi interpretada como fonte de recursos, como algo a ser explorado, como algo que se opunha, que era diferente do homem, com recursos limitados. Por exemplo, galera, para o indígena, o mundo não é assim. Os povos indígenas, por exemplo, do Equador, votaram uma lei para criar direitos, tipo direitos humanos, só que para a natureza. São só direitos universais. Não são direitos humanos, são direitos universais, que a natureza tem e o homem tem. Ou seja, isso é típico de sociedades indígenas, não das sociedades lá da Revolução Industrial, que vê a natureza como objeto, aquele negócio, né? Vou gastar, vou destruir, e não vai acabar. Tudo bem, galera? Dúvida em relação a essa área? É certo falar que a natureza ficou vista como produto, então? Como fonte de produção, né? Seria mais correto, Júlia, mas não estaria errado também, não. Mas como fonte de produção, tá? Beleza? Relaciona o modelo de exploração da natureza em vigor a partir da Revolução Industrial e os atuais impactos políticos e sociais em torno da questão ambiental. Galera, olha só, essa questãozinha aí, ela tem uma armadilha que o aluno às vezes cai. Relaciona o modelo de exploração da natureza em vigor a partir da Revolução Industrial, isso você já sabe, e os atuais impactos políticos e sociais. Você vai falar só de mudança do clima, tá correto? Não. Você tem que falar como a mudança do clima afeta as populações. A ideia de racismo ambiental aí, ó, se encaixa como uma luva. Ok, galera? A história é a ciência dos homens no tempo. A história não estuda natureza, a história não estuda minerais, a história estuda seres humanos. A prova não ia te pedir só uma questão técnica biológica. Ela quer que você pense como os impactos da natureza afetam as populações. Geralmente populações mais pobres, populações mais indígenas, países que passam por carestia de alimento. Uma seca no Brasil é menos lucro para a nossa agroindústria bilionária. Na África, em alguns países da África, é morte de milhares de pessoas. Vocês estão entendendo? É isso que você tinha que relacionar aí. Gabaritozinho, só para encerrar minha parte aqui e passar para o Musto. Ó, o candidato poderá citar a concepção de natureza como fonte irrestrita e limitada de recursos à atividade humana industrial. Trecho 1 serve de referência. B. O candidato poderá citar a atualidade dos impactos políticos, culturais, sociais e da saúde associados às formas de exploração da natureza, notadamente a relação com o desenvolvimento industrial. Trecho 2 serve de referência. Beleza, gente? Perderam medo da prova ou ficaram com mais medo vendo essas questões? Boinha? Tranquilo, né, gente? Tranquilo, mas se cair Revolução Industrial, você manda um bombom pra gente. Rodrigo Musto, tá contigo. Vamos lá. Queridos, agora eu vou falar com vocês um pouquinho dos movimentos sociais e políticos. Eu só vou fazer uma alteração aqui no meu microfone.
eu acho que ele não está ligado aqui no esquema, né? E aí ele está pegando o eco da sala. Espera aí um cadico, espera aí um cadico. Aí agora eu acho que vai melhorar. Bom, e aí, queridos, olha só. A gente, então, vai falar um pouquinho agora dos movimentos sociais, movimentos operários, ou seja, questões relacionadas, tá, pessoal, à ideia da reação, tá bom, dos trabalhadores ao contexto da Revolução, tá bom? Então, lembra, um dos grandes fatores sociais que o Tales mencionou na aula dele sobre a questão da produção, da mecanização da produção, é justamente a ideia da exploração do trabalho. Essa exploração vem com, sobretudo, a divisão do trabalho. Então, né, lembra o exemplo que o professor Tales deu. Você tinha um determinado momento onde a produção era artesanal, que o artesão sapateiro, ele sabia fazer o sapato do início até o fim. Com o advento da Revolução Industrial e o aprofundamento delas, o ato de se fazer o sapato vai ser dividido em uma série de processos. Essa série de processos torna a mão de obra mais barata e a situação de exploração do trabalho muito mais aprofundada, tá bom? Então, todos esses movimentos que a gente vai ver aqui hoje, galera, eles são consequência direta da exploração dos trabalhadores, tá bom? Então, a gente vai falar desses que estão aqui no canto, né? E aí eu só vou citar objetivamente cada um aqui para vocês, e depois a gente vai, né, desembolando ali a definição deles. Então, ó, ludismo, cartismo, o socialismo, sobretudo o científico, o anarquismo e o socialismo cristão, né? A doutrina social da Igreja Católica, muito forte para esse ano, né? Com a eleição do novo Papa, que tem ali, que está inserido nesses debates, né, a própria utilização do nome dele, enfim, né, nós temos aí algumas questões a respeito disso. Então, vamos começar com o ludismo, galera. O ludismo é aquele movimento ligado à quebra das máquinas na Revolução Industrial. Então, os trabalhadores organizados, né, ali naquele contexto, eles veem na máquina o grande inimigo, né, eles veem na máquina o grande fator de exploração. Então, eles passam a se revoltar contra a máquina. Mas a máquina, né, galera, entenda, ela não é o grande inimigo aqui. O inimigo aqui não é a máquina, o inimigo aqui é um inimigo de classe, é o burguês. Por quê? Você quebrava a máquina num dia, no outro dia tinha outra máquina lá, né? Então, esse movimento do ludismo, galera, ele é um movimento imediato a essa questão. Então, você tem uma transformação do trabalho muito profunda e que a principal questão que esses trabalhadores vão mobilizar aqui é justamente o quê? Né? Agir contra o inimigo visível, que na visão desses trabalhadores é a máquina, tá bom? Ficou claro, pessoal? Tudo certinho, tudo na tranquilidade? Belezinha? Enquanto o pessoal vai perguntando se tiver alguma dúvida, só um comentáriozinho, desculpa te interromper, mas, galera, parem para pensar, por exemplo, né, como é que hoje esse discurso ele aparece com as inteligências artificiais. Estava falando disso na sociologia outro dia, né, como é que a inteligência artificial vai acabar com um monte de emprego. Uma aluna perguntou, professor, mas não dá para boicotar? Galera, não dá. O problema não é a tecnologia. Você está entendendo? Não é parar de usar a inteligência artificial porque ela não vai deixar de existir, né? Então, a gente não pode cair no mesmo erro dos ludistas. Bom, exatamente. Então, Júlia, olha só, o ludismo é um movimento imediato ao processo de aprofundamento da Revolução Industrial. Então, a gente está passando aqui, Júlia, por a mecanização da produção. Então, a gente está inserindo a maquinofatura na produção, e essa maquinofatura está gerando exploração do trabalho, desemprego, desvalorização do trabalho. O que esses operários vão fazer, Júlia? Quebrar as máquinas. Mas a máquina, Júlia, não é o grande inimigo. O inimigo, ele é o sistema, né? Porque quebra a máquina num dia, no outro dia tem outra máquina lá. Beleza? Depois me diz aí se entendeu. Né? O meu primeiro emprego, galera, lá em Ubar, né? Eu, polo moveleiro de Minas Gerais, foi numa fábrica de estofados. Eu tinha 14 anos, né?
Aí chegava na sexta-feira, a gente queria sair mais cedo, a gente ia no painel elétrico da máquina que grampeava lá e tirava o fiozinho do painel elétrico para a máquina parar. Então, tá vendo? É ludismo, mesma coisa, tá bom? Só que aí o cara ia, arrumava e a gente tinha que fazer a serão depois para poder pagar o tempo que ficou parado. Bom, enfim, né? Cartismo, queridos. Lembra o nome? Cartismo vem de cartas, tá bom? Então, o cartismo, galera, ele é a primeira forma mais organizada de resistência à exploração do trabalho, tá? Então, a ideia aqui já não é mais a tentativa de quebrar a máquina na fábrica, tá bom? A questão aqui já não é mais esse inimigo visível. A questão aqui já é tentar melhorar as condições, tá, galera? E de unificar as vozes para mudar o sistema naquele contexto, para influir na política, para influir os políticos, influenciar os políticos, para pedir por direito, por salário, por menos exploração. Então, não sei se você percebeu que há uma transformação, né? Em um momento, a gente tem uma resistência que ela é em cima de um objeto que não é a causa do problema, tá? E num segundo momento, esses trabalhadores estão pensando assim, pô, né? O problema não é a máquina, o problema é o sistema. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me organizar uma luta coletiva e, a partir dessa organização coletiva, eu tentar mobilizar setores políticos e alterar a minha realidade. Então, por isso que é o movimento cartista, tá? Por quê? Porque eles escreviam cartas e veiculavam essas cartas na imprensa e enviavam elas para o parlamento, tá, galera? Transformando ali posicionamentos que estavam dispersos na sociedade em um grito que é coletivo, é unificado. E aí, a Ana Clara aí perguntou, né? Se é a perspectiva ali das trade unions ou dos sindicatos. É o embrião dessas formações. Porque, galera, o que é o sindicato? O sindicato é um órgão de representação coletiva, né? Então, começam as chamadas trade unions e depois esse movimento evolui de maneira mais organizada aos sindicatos, que são ações, instituições, né, associações de trabalhadores que vão lutar pelo bem coletivo de uma determinada classe. Então, o Sindiúti, que é aqui de Minas, né, Sindicato dos Trabalhadores da Educação, né, aquela coisa dos professores, Sindicato dos Marceneiros, dos Mecânicos, Sindicato dos Metalúrgicos, que é muito forte no Brasil, né, Sindicato dos Trabalhadores, trabalhadores e motoristas de transporte público, né, que volta e meia fazem greves também. Então, é a partir desse movimento organizado que nós temos essa ideia, tá? Beleza? Essa carta era para organizar o trabalho e fazer os direitos sociais. Exato, Tiago. Não fazer, mas provocar esse debate público de maneira que isso resultasse na melhoria das condições de trabalho, tá? E aí, direitos sociais, lei trabalhista, né? Aquela coisa toda. Beleza? Sindicato e cooperativa. Maria Clara, sindicato luta por uma determinada classe. Uma cooperativa geral reúne determinados produtores de um mesmo produto, então, uma cooperativa de leite, né, para poder fazer um tipo ali de organização mais voltado para o comércio, tá bom? Então, é uma questão mais econômica. Bom, queridos, até aqui estamos entendidos? Estamos chegando lá na tranquilidade? Belezinha, né? Então, ok. Lembra que as dúvidas vocês vão me mandando aqui. Se eu não ver, vocês chamam atenção que eu olho aqui. Agora vamos começar a doutrinação, né? Vamos pegar aqui a doutrinação, o domingão de doutrinação, né? O louco. Esse comunista, eu sabia! Aula de história só dá isso daí, pô! É brincadeira. Companheiro, mas tem que falar do trabalhador, tem que falar da luta dos operários, dos Bolsa Família que a gente dá para o trabalhador. Então, agora, o domingão da doutrinação. Vamos lá, galera. Socialismo, queridos. Vamos lá. Socialismo, galera, na prova do PISM, né? A gente
né, fala às vezes do socialismo utópico, socialismo científico é uma forma mais acabada. As questões de PISM mais garantidas, mais, né, que eu conheço, a gente consegue mobilizar mais o socialismo científico. Então, o que é essa ideia do socialismo científico, tá, galera? Ele está ligado ali, né, ao barbudo mais amado e odiado do Brasil, que é o Karl Marx, né? Ele e o Friedrich Engels, tá? Eles são os maiores nomes do socialismo científico naquele contexto, né? E eles vão, galera, pensar o mundo a partir de uma lógica econômica, uma lógica de produção, tá? Então, o Marx e o Engels, né, galera, eles vão construir uma ideia de que toda a história do mundo, ela é a história de uma luta de classes. Então, é aqui que essa ideia da luta de classes começa a povoar nessa teoria. O que é a luta de classes, galera? É você entender que você está do lado de um lado da trincheira e o Elon Musk está do outro lado, né? Então, veja, o Rodrigo, professor de história, não pode defender os mesmos interesses do Elon Musk, porque o Elon Musk, galera, ele é bilionário, ele é burguês, eu sou trabalhador, sou operário, vivo da minha força de trabalho. Se eu perder a voz amanhã e ficar mudo, eu passo fome, porque eu trabalho com a voz. Então, o que eu tenho para oferecer nesse mundo? Minha força de trabalho. O Elon Musk não, galera. Ele pode parar tudo que ele faz, se ele faz alguma coisa, né? E ir para as Maldivas e ficar a vida dele toda nas Maldivas tomando champanhe, que ele não precisa se preocupar com o dinheiro para as próximas 30, 40 gerações, tá? Então, qual que é a lógica da luta de classes? O interesse do operário, que é aquele que vende a força de trabalho para poder sobreviver, é sempre um interesse que é contrário ao burguês, porque o burguês explora a força de trabalho desse operário para ganhar dinheiro, tá? Então, o Karl Marx vai dizer, a história do mundo é a história da luta de classes. Ele vai voltar lá na antiguidade e vai falar, é o servo, é o escravizado e o senhor, é o servo e o nobre, é o escravizado, é o burguês e o operário. Então, é sempre a história da luta de classes, tá? E ele vai, galera, desenvolver isso a partir da ideia do quê? O que faz um ser um e o outro ser outro? O que faz o operário ser operário e o que faz o burguês ser o burguês? A propriedade privada do meio de produção. Galera, meio de produção não é o iPhone, o meio de produção não é o Moto G, o Ford Ka, o meio de produção não é o seu Celta, tá bom, galera? O meio de produção é aquilo que se usa para produzir. Então, o meio de produção no marxismo clássico, é a terra, o meio de produção é a fábrica, né? Então, o pessoal fala assim, uma ditadura socialista, vão botar o Guilherme Boulos para dormir no seu quarto. Se você não quiser que ele durma no seu quarto, ele não vai dormir, tá, galera? É só você convidar ele. O Estado não vai tirar a sua casa. Sua casa, galera, é o bem de consumo, tá? Não é ali vão botar o Guilherme Boulos para dormir com você. Não, a não ser que você convide, né? Então, entenda, queridos, o Karl Marx vai dizer o seguinte, a desigualdade começa, né, dentro desse sistema quando um setor, que é a burguesia, é dona dos meios de produção e o outro só tem a força de trabalho para sobreviver. E aí que ele defende a ideia de uma revolução socialista, né, galera? Que começaria com uma fase que é a ditadura do proletariado, onde ocorreria a socialização dos meios de produção. Ou seja, a partir do momento que eu acabo com a propriedade privada dos meios de produção, eu também acabo com a desigualdade de classes, tá? Então, aí não vai ter mais o dono do meio de produção e o vendedor da força de trabalho, tá? O socialismo, né, é essa primeira fase, socialização dos meios de produção. Depois disso, né, para que esse socialismo ocorra, geralmente, se tem um governo forte, centralizador, né, o que ele prevê como uma ditadura da classe trabalhadora. Depois que essa fase está completa, a gente tem a abolição do Estado, que aí seria o comunismo, né? Seria o comunismo, onde não tem Estado, tá? Os países socialistas que a gente tem hoje, né? A gente tem o grande nome que é a União Soviética lá no século XX, ela chegou até o socialismo, né? Ela não aboliu o Estado. O Estado lá era muito, inclusive,
bem, né, encorpado lá com a burocracia do Partido Comunista Soviético. Então, lembre-se, galera, nessa ideia de socialismo científico, tudo está envolvido com o embate das classes. O operário, que só tem a força de trabalho para ganhar a vida, e o burguês, que explora a força de trabalho porque ele é dono do meio de produção. Ok? Ficou claro? Todo mundo doutrinado? Todo mundo entendido? Belezinha? Né? Bom demais da conta? Vamos passar para o próximo, então, aqui. Isso aqui é Revolução Socialista, Júlia, seria um processo onde os trabalhadores tomariam o poder. Beleza, Júlia? Tomam o poder e aí acabam com a propriedade privada dos meios de produção. Beleza? É a Revolução Socialista. Ok? Anarquismo, né? Esse ano nós comemoramos os 80 anos do nascimento do Raul Seixas, né? Acho que ninguém aqui escuta Raul Seixas. Mas o Raul Seixas tem uma música de criança, né, que ele fez lá nos anos 80, que era a música lá que ele falava, tem que ser selado, carimbado, avaliado, registrado, se quiser voar, né, que era a música do Plukt Plakt Zum. Era uma música de criança nos anos 80, tá, galera? E aí, essa música, esse pedacinho que ele pegou, né, tem que ser selado, carimbado, avaliado, registrado, se quiser voar, era o trecho de um livro do Joseph Proudhon, né, que é um cara aí, um dos grandes teóricos do anarquismo, né? Ele e esse cara que está no slide aí, que é o Bakunin, né? E aí você imagina, nos anos 80, um artista pega um trecho de um livro anarquista e faz uma música de criança para a criançada, né? Então, aí, olha que bacana, né? É interessante demais. Depois, vocês peguem aí a música, que chama Plukt Plakt Zum. Marcou, né, a volta do Raul Seixas aos palcos na década de 80. Bom, o que então é o anarquismo, galera? O anarquismo é pressupor que não tem Estado, né? Vamos entender o seguinte, não há poder, não há o Estado. Por quê, galera? Para os teóricos do anarquismo, né, o Estado é a grande origem da desigualdade social, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo. Eles vão dizer o seguinte, para que serve a polícia? Para que serve o exército? Para que serve as forças armadas? Por exemplo, para garantir a propriedade privada dos meios de produção. Elas são um braço do Estado que vão garantir a desigualdade. Então, o anarquismo ele é chamado de comunismo libertário, galera, porque ele pressupõe não uma revolução socialista como um primeiro estágio, depois o comunismo. Ele já pressupõe a ideia da passagem do capitalismo para o anarquismo direto, ou seja, a abolição do Estado, né, e a socialização da propriedade privada. Então, você não tem aquela fase intermediária que a gente tem no socialismo científico, que é a ditadura do proletariado, que é o regime socialista. Isso porque, para os anarquistas, galera, o Estado é a grande origem das desigualdades sociais. Eles servem sempre só para garantir uma burocracia que favorece os mais ricos e prejudica os mais pobres, né? Aí você fala assim, professor, mas isso não funcionaria. Galera, se funciona ou não, não é a ideia, né? A ideia é que as pessoas entendam que nós estamos, que os anarquistas estão falando aqui de um gerenciamento que ele é coletivo, né? Então, se eu sei que uma ação minha prejudica o Thales de alguma maneira, né? Eu não preciso de alguém chegar e falar, você não pode fazer isso. Eu falo, não, vou prejudicar o cara, para que eu vou fazer isso? Então, não tem esse intermediário. A sociedade ela é capaz de se gerir coletivamente. Fiquem muito atentos, tá, galera? Para se falar de anarquismo, não se fala de capitalismo. O anarquismo não existe no capitalismo. Tá? Daí vem né, aqueles arroubos esquisitos do bicicleta do podcast aí, o Monark, né, do presidente da Argentina, que se fala anarcocapitalista. Não existe anarquismo no sistema capitalista, porque os caras do anarquismo estão justamente criticando a desigualdade social. E, para isso, o capitalismo precisa de acabar. Dentro do capitalismo não pode ter anarquista, né? Não tem um regime que é anarquista dentro de uma sociedade que é capitalista. Então, aquela ideia dos caras que se falam aí na internet, eu sou anarcocapitalista, isso não funciona. Teoricamente, isso é uma
né, uma violação de qualquer reflexão crítica sobre a teoria, tá bom? Não também, Maria Clara, o socialismo não existe no capitalismo, tá? Porque, no final das contas, o socialismo ele seria, né, a abolição da propriedade privada. E aí você pensou, mas a China? A China é um tipo de socialismo de Estado, uma economia né, enfim, controlada pelo Estado, aquela coisa toda. Não é esse socialismo teórico que nós estamos conversando aqui. A gente está aqui bem na ideia da teoria, tá bom? E aí, por fim, o socialismo cristão, ou a doutrina social da Igreja Católica, né, galera? Vamos lá. Doutrina social da Igreja Católica, pessoal, é uma resposta, tá, da Igreja Católica aos movimentos operários e ao contexto desenfreado do desenvolvimento do capitalismo. Essa doutrina social tem como marco, tá, galera, um documento que é a encíclica Rerum Novarum, tá, galera, lá de 1891, escrita pelo Papa Leão XIII, tá? Então, ó, a comparação ali do Papa atual, que é o 14º, né, e o do 13º, né, é uma comparação interessante, porque esse ano a eleição do Papa fez muito sentido, né, fez um burburinho muito grande, a escolha do novo Papa, né, e há uma proximidade tanto teórica quanto de nome, né, entre esses dois caras aí. Então, fiquem atentos para isso na prova do PISM lá, tá, galera? Então, dentro da perspectiva da Igreja Católica, tá, galera? Veja, a Igreja Católica se posicionava contra a exploração dos mais pobres e o ganho de lucros exacerbados, gananciosos, né? Mas, por outro lado, a Igreja Católica também era contra o que, galera? A tomada das propriedades privadas. Então, você percebe que a Igreja Católica meio que ficou ali num contexto de que, né, a gente não pode explorar, a gente não pode ter perspectivas de lucros gananciosos que violem, né, e que sejam exacerbados, mas também mexer na propriedade privada é complicado, tá? Então, ela meio que toma um posicionamento no meio entre essas duas questões, as questões dos movimentos operários e a questão do capitalismo enquanto sistema, tá? Então, qual que é a grande alternativa, tá, galera? A ideia de caridade para amenizar a miséria dos pobres, a chamada ideia, né, galera, do distributivismo, né, uma doutrina para poder você tentar amenizar, né, a partir de ações de caridade, essa miséria, esse contexto, né, de cada vez mais exploração e geração de pessoas miseráveis, tá? E criando, então, um sistema de assistência social em escolas, hospitais, orfanatos, tá? Então, veja aí o que o professor Tales preparou para vocês, galera. É uma dica muito boa para o PISM 2 de vocês, né? Então, a gente tem a escolha do Papa, o nome dele, né, Leão, 14º, em referência ao 13º, tá? E ele também está ali envolvido nesse debate, tá, galera, de falar um pouco dessas consequências das mudanças tecnológicas à sociedade atual, do mesmo jeito que o Leão, 13º, estava falando lá na Revolução Industrial para aquela sociedade do século XIX, da Segunda Revolução. Tá? A gente pode colocar um posicionamento em cima do muro, né, não, Tiagão? Muito bem. Só um detalhe, o próprio Papa falou isso, tá, gente? Ele falou que ele escolheu o nome Leão 14º porque ele vê que hoje nós estamos numa situação parecida que estava o mundo lá da Revolução Industrial, né? Por conta da inteligência artificial, tanto assim, palavras dele mesmo. Exatamente. Então, queridos, com isso, nós, né, vamos agora para os exercícios. Mas antes, né, todo mundo chegou junto comigo aí na tranquilidade? 100%? Belezinha, tá? Por questão de tempo, galera, eu vou resolver só essa questãozinha fechada para a gente pegar um conceito. E aí tem uma questãozinha aberta aqui nessa nosso slide que vocês peguem aí de tarefa para revisar depois, que é bom para vocês treinarem em escrita também, tá bom? Então,
como o professor Tales falou no início, é um conteúdo que a gente demora um mês para dar nas aulas normais e é difícil condensar isso tudo em 1h30. Então, depois vocês peguem aí um pouquinho, esse exercício está lá na prova do piso. Vamos fazer esse exercício aqui, né? Então, tem uma charge ali da Zélia Gattai, né, galera? Então, uma charge, na verdade, o texto é da Zélia Gattai, mas tem a charge ali falando, né, brincando com a ideia do anarquismo, e aí ela fala assim embaixo, né, o texto dela, ó, todos esses capitalistas exploradores dos pobres, sanguessugas do povo, ninguém reclama, ninguém protesta, e eles fazendo dos humildes gatos sapato, aumentando os preços de tudo quando querem, sem o mínimo respeito, sem a mínima consideração. Uns atrevidos soltos nas suas ganâncias, uns atrevidões. Aqueles que estudam o passado acabam se deparando com duas conclusões contraditórias. A primeira é que o passado é muito diferente do presente, e a segunda é que ele é muito parecido. Por isso, quando me perguntavam sobre como era a minha família, eu dizia, são anarquistas. Anarquistas, graças a Deus. Então, galera, o texto está te dizendo ali de um contexto, do que ele está cobrando, né? Mas para resolver a questão, a gente não ia dialogar direto com esse texto. Ele pediu para você o conceito, tá, galera, do anarquismo. E aí, vamos comigo aqui, ó. Os anarquistas, eles condenavam a não violência por meio de ação, angariando o apoio da burguesia industrial. Galera, a anarquista e burguesia não completa, não vai ter jeito. F. O anarquismo era um movimento de base rural? Não. Tá, galera? Por que não? Porque ele se desenvolve dentro do ambiente urbano, entre os operários, tá? Os anarquistas defendiam uma educação libertária e a necessidade de eliminar quaisquer formas de intervenção estatal e representação política? Correto, nosso gabarito, tá? Seus teóricos defendiam intervenção do Estado, galera, anarquismo não é participação do Estado, tá? E sua força de organização são partidos políticos, galera. No anarquismo não, tem partido, não tem Estado, não tem nada disso, né? Então, essa tá faltando, tá bom? Tá errado. Então, qual que é a diferença do termo, qual que é angariando? Angariar, Luan, significa você está angariando conhecimento, você está acumulando conhecimento, né? Então, aqui, nesse contexto, a gente tem, né, essa palavrinha aí, tá? Bom, qual a diferença do comunismo para o anarquismo? Lucas, lembra? O comunismo é a fase final do socialismo científico, né? Então, primeiro você tem o socialismo, depois a abolição do Estado e a abolição da propriedade privada. O anarquismo, ele já vai partir do capitalismo para a abolição do Estado e da propriedade privada. Teoricamente, os dois estados são iguais, mas na tese do socialismo científico, você necessariamente tem que ter essa fase intermediária, tá bom? Então, na montagem do modelo teórico, são fases iguais, mas lá no socialismo, a fase da ditadura do proletário como parte intermediária, ela tem que existir. Beleza? Bom demais. Angariando angariar o apoio, tá, galera? Angariar, você conquistar o apoio, né, da burguesia. Anarquismo e burguesia não funcionam, tá? Não. Nenhum dos dois sistemas, Vitor, vai ter classe social, porque se você vai abolir a propriedade privada do meio de produção, né, dentro dessas duas teses, você tirando o meio de produção, você acaba com a relação do que tem o meio e do que vende a força de trabalho. E aí não tem classe social mais. Beleza? Essa é a ideia. Queridos, é isso, né? Professor Tales, quer fechar para nós aí o finalzinho? Moçada, vou pedir só para vocês não saírem, que a gente tem um recadinho para vocês, tá? Fica só até o final, só para vocês verem uma coisa muito bacana aqui. O cursinho do Mago, nós recebemos, você sabe por que nós temos esse nome, Mago do PISM? É porque lá, desde o nosso surgimento, em 2022, nós criamos a cultura de fazer projeções. E essas projeções, galera, vamos mostrar uns números aqui, elas são muito assertivas.
tá? Essas projeções não é maracutaia, tá bom, Polícia Federal que está grampeando a gente aí, não é que a gente tem acesso à prova, mas nós estudamos muito a prova. O professor entrar para dar aula aqui no cursinho, gente, ele tem que pegar as edições anteriores, passar manteiga e comer, né? A gente estuda bastante, a gente estuda banca, a gente está sempre se atualizando aí para poder fazer essas projeções. É o Ed Clay, né? Exatamente. Pode passar aí, ô Musto. Gente, se eu terminar esse ano sem processo da Polícia Federal, já tá bom. Olha só os nossos números. Ó, ano passado foi 100% na nossa projeção de história do PISM-1, né? 85% na do PISM-2, erramos uma questãozinha só, tá? Então, assim, 80% história do PISM-3. Então, gente, cola com a gente que é sucesso. Qual que é a vantagem disso? Pode passar aí, ô Múcio? Média de acerto é superior a 80%, ou seja, o nosso aluno ele vai para a prova provavelmente com mais possibilidade de acertar, porque ele já viu aquela questão, fez uma questão parecida, né? Já viu aquela questão, não, mas fez algo parecido, está sabendo a matéria, isso dá mais assertividade, o aluno chega lá e não enrola, ele sabe o que ele tem que fazer, e diminui a ansiedade, vocês falaram aí, né, da questão da ansiedade, então ter esse preparo ajuda muito. Aí passa o próximo aí, ô Musto. Gente, isso tá aqui os depoimentos dos alunos, tá, dos anos anteriores, para não deixar a gente mentir, aluno falando que parecia que estava colando na prova, né? Pode passar aí, ô Musto. E assim, gente, tudo isso, cara, que eu acho mais importante, né, é que você fazer a matrícula aqui no cursinho vai te dar isso tudo, pode passar, ô Musto, vai te dar tudo isso a um preço, gente, que é ridículo. R$ 190 por mês. Gente, R$ 190 a pizza numa pizzaria boa. Galera, aqui no cursinho, além das projeções, que vão te ajudar pra caramba na prova, você tem aula gravada para o SASCA, vestibular lá da UFMG, você tem aula ao vivo, igual está tendo aqui, para a gente com muito mais tempo, vocês têm acesso a nós pelo WhatsApp. No cursinho, a gente tem um número de mestres e doutores que é maior que muita faculdade por aí. Só de você, galera, ter acesso ao professor pelo WhatsApp, já é uma parada assim que sairia muito mais caro. E vocês têm acesso a isso aqui no cursinho, né? Por R$ 190. A gente dá assessoria para vocês no WhatsApp, vocês fazem simulado, vocês têm lista de exercício, tem mentoria, tem conversa com psicólogo de vez em quando. Então, gente, eu vou te falar, isso que eu vou falar aqui não é propaganda, não é papo de coach, é verdade, tá? Você não vai achar nenhum produto no mercado, eu não estou falando só de educação, você não vai achar nada no mercado que te traga tanto benefício, tanto retorno por um preço desse. Ok? Então a gente fala isso de coração, tá? A gente quer você ano que vem, a gente quer que você entre aí nessa parceria com a gente ano que vem e queremos te ajudar a conquistar a sua sonho. Beleza, moçada? Gente, muito obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, escaneie aí, fazer sua inscrição no cursinho. Até mais. Valeu, povo. Gostei muito do curso. Ele pode ajudar com a FMG também. Sim, tem. No slide anterior, o Musto mostrou ali, tem aulas gravadas, tá? Pro PSAS. Né? Você faz a inscrição pro PISM e já ganha essas aulas gravadas pro PSAS. Beleza, Luan? Olha que bacana. Certinho? Querido, mais, meu povo. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Muito obrigado aí pela atenção que vocês dedicaram ao domingo nessa aulão de história. Né, aos nossos alunos, né, vocês ainda têm a projeção, aos que, né, vão aí entrar para o PISM-3 no ano que vem, né, nós esperamos vocês aqui e desejo a vocês uma excelente prova também lá no domingo, tá bom? Serão muito bem-vindos. Um beijo, galera. Um abraço. Tchau, muito obrigado pelas palavras. Valeu, até mais. Valeu mesmo. Tchau, tchau. É isso aí, Aninha. Muito bem. Valeu, moçada. Um abraço. Até ano que vem, Aninha. Falou. Valeu, meu irmão.